Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia Boas Apostas. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 24 de fevereiro, para terça-feira, dia de Premier League, DFB Pokal, Taça de Itália, Taça de Espanha também. Há um Elvas também para a Taça de Portugal, mas aí não vamos abordar. Fazendo aqui um pequeno recap do que foi o domingo, tendo em conta que não saiu o vídeo para segunda-feira. Tivemos muito bem pré-live, não veio o ambas marcam over 1,5 no jogo do Colónia Fortuna, veio o Leipzig a marcar nas duas partes contra o Heidenheim, fugindo da vitória, digo-vos isto muitas vezes na Alemanha, na Bundesliga, e veio também a múltipla que fizemos exclusiva da MyBest, já agora mybest.bet, a nova parceria aqui do canal, já sabem, tenho falado disto. Veio essa dobra em golos em ambas as partes, o mercado que a Bet7, por exemplo, não tem. Portanto é bacana ter aqui duas casas no canal um bocadinho diferentes. A nível de prognósticos também veio praticamente tudo. Não veio a vitória do Arouca, não veio o over 2,5 no City, não veio o ambas marcam. Não veio o ambas marcam no Bayern e não veio o over 2,5 e a vitória do Leipzig. O resto veio o ambas marcam no Colónia, o over 1,5 no Colónia, o Leipzig a marcar nas duas partes, o under 4,5 no Bayern, o ambas marcam no Lyon, o over 2,5 no Lyon, o ambas marcam no Newcastle e o over 2,5 no Newcastle. Veio o Arouca ao empate, veio o over 1,5 no Arouca ao Farense, veio o over 1,5 no AVS Sporting, veio o ambas marcam no AVS Sporting e veio o handicap mais 2,5 no AVS Sporting. Nós em live ontem, no domingo, não foi magnífico, com as prés ficámos mais ou menos no 0-0, penso, eu não estou agora com isto aberto, mas tenho a ideia que tivemos um prejuízo de meia stake, menos até, se não estou em erro, acho que nós simulamos ali que meia stake são 50 euros e uma stake são 100 euros, eu tenho a ideia que ficamos com um prejuízo de 30 euros, 30 qualquer coisa euros, mas eu não tenho total certeza, mas é a ideia que eu fiquei ontem e preenchi isso ontem. Não tenho a certeza, ontem não, hoje de manhã. Esta segunda-feira não arrancou muito bem, fizemos uma pré-live no Gala Fenerbahçe, ambas marcam over 2,5, um jogo muito fora da leitura, muito difícil de ler. Na primeira parte o jogo pouquíssimo interesse, na segunda parte o jogo entrou melhor, o Gala entrou bem, o Gala que teve ali dois lances seguidos para fazer gol, entramos num gol do Gala. Passado pouquíssimo tempo o jogo mudou, o Fenerbahçe com mais bola, o Fenerbahçe a atacar mais, com mais oportunidades de golo. Depois entramos no mercado de cantos, podiam ter saído, a maioria dos ataques das duas equipas foram feitos em largura, muitos cruzamentos, a bola não saíram cantos, saiu apenas um, e depois, tendo em conta também o jogo ser na Turquia e essas coisas todas que já se sabe, tivemos ali 5 minutos de desconto, que eu já achei algo curtos. Mas depois desses 5 minutos, quando jogaram-se 1 ou 2 e o jogo acabou mesmo aos 95 num lançamento lateral que poderia dar canto, mas isso é entrar aqui em argumentos que eu não quero, porque um dia o azar, digamos assim, não vai dar para nós, outro dia em lances semelhantes a sorte irá dar para nós. Portanto, a sorte e o azar, eu já vos disse muitas vezes, no longo prazo, fazendo as coisas bem feitas, anulam-se. Portanto, um dia dá, outro dia não dá. Não arrancamos muito bem o dia. Eu tive aqui um imprevisto, eu não vou conseguir ver os jogos até ao fim. Portanto, eu vou conseguir acompanhar o jogo da Roma na primeira parte, vou conseguir acompanhar para aí meia hora da primeira parte no Dragão. Depois já não vou conseguir ver mais nada, por isso é que eu estou a gravar agora, são 7h26, estou a gravar agora para o vídeo sair depois do jogo do Porto. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, que isso ajuda-me imenso. Temos aí alguns objetivos interessantes para este ano, e a MyBest é a parceria que nós temos falado mais ultimamente, porque é uma parceria nova. Estamos a tentar fazer crescer a casa é muito recente, tem uma margem de progressão gigante, as odds são muito boas, pelo que sei, os passos da evolução dela a curto prazo são muito interessantes. Bet builders, free bets, cash out muito bacana também, e a cena das free bets é fixe para fazer giveaways. Vamos continuar a fazer giveaways na Bet7, mas de forma um bocadinho diferente, e giveaways de free bets na MyBest. Portanto, vamos ter assim uma cena interessante. Os links estão no comentário fixado, criem conta e usem a casa, que para já eu tenho gostado. E é muito bacana. Tem alguns mercados que a Bet7 não tem, como por exemplo aquela dobra que não vos falei no Telegram. Telegram também está na descrição. Portanto, vamos lá a esta terça-feira. Se isto quiser, aí está ela. Em relação a esta, vamos chegar mais para aqui. Em relação a esta terça-feira, temos aqui DFB Pokal. E eu agora é que eu me estou a lembrar que eu não preparei aqui o site onde eu tenho as odds, que neste caso é Bet7 que eu tenho usado.
Em relação ao primeiro jogo, tem aqui um jogo da Taça de Itália, tem um Inter-Lazio, Inter 1.74, Lazio 4.97, over 1,5, 1,25, over 2,5, 1,88 e ambas marcam 1,79. Nos últimos 10 jogos de cada equipa, o Inter perdeu apenas 2 jogos onde não fez golos, o resto marcou em 8 dos últimos 10 e venceu 6 dos últimos 10. Tem aqui também 2 empates, Milan e Bolonha. Do lado, e as derrotas foram fora de portas na Juve e na Fiorentina. Do lado da Lazio vem de 2 jogos seguidos sem vencer, 2 empates em Venezia e em casa contra o Nápoles. Perdeu 3 vezes, Braga num jogo de rotação total. Perdeu em casa contra a Fiorentina num resultado mais surpreendente e perdeu na Roma por 2-0 e no meio ainda tem aqui um empate contra o Como, mas a quem é que o Como não tira pontos esta temporada? O jogo vai ser jogado no Giuseppe Meazza, ia dizer no San Siro, mas não, é no Giuseppe Meazza, na versão do Inter, na versão azul e preta. Temos aqui um over 1,5 com modo relativamente interessante, 1,25. Eu sei que o Inter não é a equipa mais over de todas, mas falando-se de um jogo a eliminar, saindo um golo na primeira parte, ali até aos 60 minutos, há muita probabilidade de sair um segundo golo. A Lazio é uma equipa que também faz golos com alguma regularidade, apesar de vir aqui 2 empates e um deles, o último, a ser a 0. Vejo também aqui vejo também aqui algum valor para o lado do Inter. O Inter é uma equipa muito forte, em casa venceu os últimos jogos, venceu o Mónaco por 3-0, venceu a Fiorentina, venceu o Génova, em casa tem tido bons resultados. A vitória está a 1.74, parece um modo interessante, apesar da Lazio também ser uma equipa forte, porém fora de portas empatou no Venezia, venceu o Cagliari, é verdade, mas perdeu na Roma, perdeu no Braga, perdeu na Roma. Portanto não é uma equipa tão dominante assim ou marca tantos golos assim fora de portas. Vejo aqui algum valor na vitória do Inter a 1.74 ou no Inter a qualificar, se vocês quiserem juntar alguma coisa, está a 1.40, relembrar que é um jogo a eliminar, e temos aqui o over 1,5, 1,25, também pode ser interessante. No jogo da Taça da Alemanha temos aqui um Arminia Bielefeld da terceira divisão alemã contra o Werder Bremen da Bundesliga. Temos um Arminia a 3.96, Bremen a 1.93, over 1,5 a 1.25, over 2,5 a 1.86 e ambas marcam a 1.70. Aqui eu digo-vos muitas vezes que a Bundesliga é um bocadinho complexa, os campeonatos alemães são um bocado complexos. O Arminia nos últimos 10 jogos marcou em 7, ficou 3 vezes sem fazer gol, no Sandhausen, contra o Energie Cottbus e contra o Dresden. E no lado do Bremen, nos últimos 10 jogos, leva para já 3 derrotas seguidas, tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos e ficou apenas por marcar durante 3 jogos também, Freiburg, Bayern e Augsburg, 2 deles em casa. Aqui, em jogos de taça, estamos a falar de equipas em momentos diferentes, estamos a falar de equipas de Bundesliga, de Bundesliga 1 e de terceira divisão alemã. Mas uma vem de uma senda de vitórias, a outra vem de uma senda de derrotas, vem numa boa fase, vem numa má fase. É uma equipa que está a lutar pela subida para a Bundesliga 2, a outra equipa está ali a meio da tabela da Bundesliga, não anda muito para cima, não anda muito para baixo, vem de 3 derrotas seguidas, tem sofrido muitos golos, nos últimos 10 jogos sofreu em 9, apenas não sofreu do mais e em casa. Só sofreu 3 golos com o Eindhoven, sofreu 4 golos do Leipzig, sofreu 2 golos do Dortmund, 3 golos do Bayern, 3 do Hoffenheim, 5 do Freiburg, quando até estávamos aqui no Ambas Marcam pré-live na sexta-feira. Tem os mesmos dias de descanso. É verdade, esta odd do Bremen 1.93 pode ser apetitosa, estamos a falar de 2 divisões de diferença, é olhar aqui para Portugal, se calhar num contexto, num Rio Ave ou num Casa Pia a jogar fora contra um Lourosa, uma equipa que tenta lutar para não descer, uma equipa que está à meio da tabela da Primeira Liga contra uma equipa que luta para subir na Liga 3, por exemplo. Se bem que aqui na Alemanha as equipas têm um fluxo ofensivo muito grande, não há tantos autocarros, não há nada desse género, e essas equipas de divisões inferiores em competições como a DF Pokal têm normalmente, há sempre equipas com impacto nestes torneios. Portanto, aqui, em vez de olhar para a odd do Bremen a vencer a 1.93, que eu acho interessante, percebo o acharem interessante, mas eu não me vou expor diretamente na vitória. Temos um over 1,5, 1.25, para mim tem imenso valor, over 2,5, 1.89, imenso valor, e o ambas marcam que provavelmente sairá com uma aposta pré no dia de amanhã a 1.70, para mim é uma das boas oportunidades do dia de amanhã e uma das odds com mais valor no jogo desta taça, neste jogo único da taça alemã, no dia de terça-feira. Em relação ao Barcelona contra o Atlético de Madrid, estamos a falar de
de Taça do Rei. Deixem-me só aqui preparar isto, é o que eu estou a dizer, isto aqui. Eu estou aqui a empancar-me porque não tinha isto preparado, porque esqueci-me completamente que tinha isto preparado, por isso é que eu não tenho isto, por isso é que eu não tinha aqui isto. Portanto, em relação ao Barcelona Atlético de Madrid, temos um Barça a 1.70, Atlético a 4.42, ambas marcam over 1,5 a 1.15, over 2,5 a 1.60 e ambas marcam a 1.55. De relembrar que isto é um jogo a duas mãos, temos um Barça em casa. E depois o Atlético jogará em Madrid na segunda mão. O Barça, que nos últimos 10 jogos não tem qualquer derrota, tem apenas 2 empates, Atalanta para a Liga dos Campeões e Getafe para a La Liga. E do lado do Atlético, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota, frente ao Leganés, e de resto tem apenas 3 empates também. Celta, Real Madrid fora de portas e em casa contra o Villarreal. Em relação a mercado, estamos a falar de uma primeira mão, e falando de uma primeira mão será sempre complexo falarmos aqui de overs. Os overs podem ser interessantes levados para live. Temos um modo, um over 1,5 a 1.15, over 2,5 a 1.60. Este over 1,5 dá para ir buscar na boa ao intervalo. O over 2,5 no início do jogo, se estiver movimentado, dá, mas aqui numa exposição de numa situação de longa exposição e ir buscar 3 golos no jogo já acho um bocadinho fora da caixa para um jogo de uma mão. Se fosse um jogo de segunda mão, se fosse um jogo de La Liga, poderia fazer algum sentido. Já fizemos isso algumas vezes e é algo que eu gosto de fazer e tenho vindo a fazer mais vezes, procurar 3 golos no jogo bem cedo, ou seja, jogos que abrem ali com o modo de um over 2,5, de 1.40 a 1.50, ali 15, 20 minutos ou antes disso até já temos essas odds a 1.75, 1.80 e aí conseguimos entrar no mercado aí, percebendo primeiro como é que o jogo arranca, antes de abordar esse mercado pré-live com menos de 25, 30 ticks. Portanto, é algo que eu tenho vindo a fazer, é algo que eu gosto. E acho que faz algum sentido em alguns jogos, não digo que seja aqui, porque estamos a falar de um jogo de características diferentes, sendo taça, e principalmente sendo primeira mão de taça. Eu consigo ver sinceramente mais valor do lado do Atlético de Madrid do que do lado de Barcelona. É verdade, a equipa de Barcelona é uma equipa forte, é uma equipa que faz muitos golos, é uma equipa forte, é uma equipa que faz muitos golos, é uma equipa com muita irreverência. Do outro lado temos uma equipa muito mais pragmática, temos uma equipa que também perde pouquíssimos jogos, sofre pouquíssimos golos. Por exemplo, nos últimos 10 jogos não houve um jogo em que eles sofressem mais do que um golo, por exemplo. E isso é interessante. Do lado do Barcelona também acontece isso, tirando aqui o jogo do Benfica e da Atalanta, onde sofreram 4 e 2 golos. Mas são equipas estranhas. O Barça é uma equipa muito inconstante, defensivamente principalmente, sofre muitos golos ou concede muitas oportunidades. É verdade, não sofreu contra o Las Palmas, podia ter sofrido, não sofreu contra o Raio, foi um jogo horrível do Barcelona, mesmo neste caso ia dizer no Camp Nou, mas em Montjuic. Sofreu contra o Sevilha, não vi o jogo, nem vi o jogo do Valência. Teve dificuldades a vencer o Alavés, teve muitas dificuldades contra a Atalanta, e assim sucessivamente, e mesmo no jogo com o Benfica percebeu-se aqui as dificuldades defensivas que a equipa do Barcelona sempre apresentou durante esta temporada tem valido ofensivamente, fazem muitos golos. Em relação ao Atlético de Madrid, foi aquilo que eu falei, uma equipa que sofre poucos golos também. Portanto, eu aqui, neste contexto em específico, eu vou trabalhar do lado do Atlético de Madrid. Portanto, o Atlético de Madrid a fazer golo está a 1.40, parece um modo relativamente interessante se vocês quiserem fazer alguma coisa ou juntar isto a alguma coisa. O handicap mais 1 parece-me interessante em caso de empate, em caso do Barcelona ganhar por 1-0, a odd é anulada, ou seja, está a 1.70, o handicap mais 1 asiático para o lado do Atlético de Madrid, quer dizer que o Atlético de Madrid pode vencer, pode empatar e vocês vencem esta odd. Se o Barcelona vencer por 1-0, ou se neste caso o Atlético perder por 1-0, a odd é anulada. Vejo algum interesse, vejo também interessante o handicap mais de 1,5. Portanto, para o lado do Atlético de Madrid. Portanto, o que eu quero dizer é, eu não estou a dizer que o Atlético de Madrid irá vencer o jogo. O que eu estou a dizer é que mercado, falando do mercado, conhecendo as duas equipas e o pragmatismo principalmente do Atlético de Madrid e a mais-valia defensiva que o Atlético de Madrid tem em relação à menos-valia defensiva que o Barcelona tem, aproveitar estas odds para o lado do Atlético de Madrid, na minha opinião, faz sentido. Portanto, tudo o que seja a vitória do Atlético a 4.42 tem valor, X2 a 2.15 tem valor, handicap mais 1, handicap mais 1,5 para mim tem valor. Portanto, trabalharei mais no sentido do lado do Atlético de Madrid do que no sentido do lado do Barcelona, apesar de não vos estar a dizer que o Atlético vai vencer. Portanto, é uma questão de mercado, ou seja, o que tem valor ou não face às odds que nos estão a dar e ao jogo que eu imagino que possa acontecer. Em relação à Premier League, tenho novamente de ir aqui a selecionar aqui os jogos, mas agora vai ser mais fácil porque são aqui os últimos jogos, são todos da Premier League, portanto é só vir aqui à competição da Prem e abrir isto tudo numa aba. Eu é que fui aqui um bocado burro e esqueci-me de fazer isto antes de começar a gravar o vídeo, portanto
aí estão eles. Em relação ao primeiro jogo, temos um Brighton-Bournemouth, um Brighton a 2.12, Bournemouth a 3.15, over 1,5 16, over 2,5 1,59 e o ambas marcam a 1.49. Em relação aos últimos 10 jogos, temos, para já, Brighton em nono contra 6, já não estamos aqui em contexto de taça. Nos últimos 10 jogos, o Brighton tem apenas 2 derrotas, 1-0 contra a equipa do Everton e 7 beijos contra a equipa do Nottingham Forest fora de portas e 2 empates, Brighton, Arsenal e Aston Villa, Brighton nos dois com golos. Em relação ao Bournemouth, temos 2 derrotas também apenas nos últimos 10 jogos, o Wolverhampton em casa com menos um jogador e em casa contra o Liverpool, e temos 2 empates também, Chelsea fora de portas e Fulham fora de portas. O Bournemouth nos últimos 10 jogos marcou em 8, apenas ficou sem marcar nos 2 jogos em casa, curiosamente, Liverpool e Wolverhampton, onde teve menos um jogador, portanto é uma equipa que faz golos com relativa frequência. Por outro lado também sofreu contra o Fulham, contra o West Bromwich Albion, Chelsea, Newcastle, Liverpool, Southampton e Wolves, portanto aqui onde eu vejo valor e provavelmente até será uma bet builder amanhã é no over 2,5 e no ambas marcam, temos um ambas marcam 1.49, over 2,5 perto de 1.60. Em relação ao jogo do Wolves contra a Fulham, temos um Wolves a 2,75, Fulham a 2,55, over 1,5 1,28, para mim um modo com relativo valor, over 2,5 1,94 e o ambas marcam 1,70. Estamos a falar 17º contra 10º, já vos falei aqui no caso no Ipswich, do Leicester e do Wolves, são as 3 equipas a par aqui do Southampton, mas para mim o Southampton já nem conta muito aqui para o Totoloto. São as 3 equipas que terão ainda a oportunidade de sair, uma delas pelo menos, aqui da linha de safar. Neste momento é o Wolverhampton que vai com avanço, está em 17º, está fora da linha d'água, tem 5 pontos de avanço, mas estamos na altura das equipas pontuarem o mais depressa possível, com a maior obrigatoriedade. Vamos entrar aqui no último terço da temporada, ou já estamos no último terço da temporada. Estamos a falar de um jogo em casa, o Wolverhampton vai jogar em casa contra um Fulham, tem de procurar vencer o jogo. O Wolverhampton não tem qualquer empate nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias e 5 derrotas. Nas derrotas não marcou contra o Nottingham, Newcastle e Arsenal. Fez golo contra o Liverpool, vem de 4 jogos seguidos a fazer golo, 3 vitórias e 1 derrota contra o Liverpool. Do lado do Fulham vem de uma derrota em casa por 2-0 contra a equipa do Palace, mas só tem 3 derrotas nos últimos jogos, 2 delas em casa e outra em Londres contra o West Ham por 3-2. De resto, o Fulham marcou nos últimos 8 jogos, nos últimos 10 jogos marcou em 8 vezes. Curiosamente sofreu também em 9 dos últimos 10, apenas não sofreu contra o Leicester. Eu achando esta equipa do Wolves mais também aqui a faltar a palavra, não é competitiva, melhor, achando esta equipa do Wolves melhor, mais competente, assim é que é, do que esta equipa do Leicester, acredito mesmo que a equipa do Wolverhampton consiga fazer gol, porém a equipa do Wolves também é uma equipa frágil defensivamente, o Fulham é uma equipa que cria oportunidades com alguma facilidade, portanto, over 1,5 1,28, over 2,5 1,94 e o ambas marcam 1,70, na minha opinião, são os mercados com mais valor aqui. Ir aqui no modo da vitória do Fulham para mim não tem grande valor, apesar do Fulham ser mais equipa que este Wolverhampton. Estamos a falar de uma necessidade máxima do Wolves. A época do Fulham ainda não está nada feita, apesar de estar no 10º lugar, ainda pode perfeitamente lutar aqui para lugares europeus, portanto acredito mesmo que seja um jogo aberto, que seja um jogo com oportunidades de golo e com oportunidades de mercado também. E amanhã terei total disponibilidade, provavelmente a partir destas horas, 7h30, 8 horas, para trabalhar estes jogos. Portanto, amanhã o dia estará live, pelo menos será um bocadinho melhor do que o de hoje, pelo menos a nível de tempo, porque no dia de hoje não... Eu sei que os vídeos vai sair depois dos jogos, mas não vou conseguir acompanhar o jogo todo da Roma e pouquíssimo do jogo do Porto. Portanto, é o que é. Amanhã, Palace contra Aston Villa também. Palace a 2.45, Villa a 2.85, over 1,5 1,27, over 2,5 1,90 e o ambas marcam a 1.65. Nos últimos 10 jogos temos 2 derrotas apenas do Palace. Este Palace é sempre uma equipa muito, muito complexa e marcou em todos os últimos 10 jogos e tem apenas um empate. Do lado do Aston Villa, apenas 2 derrotas também, as 2 sem fazer golos no Wolverhampton e contra o Mónaco na Liga dos Campeões. Some aqui mais empates, são 4 empates nos últimos 10 jogos, todos eles para a Premier League, e marcou em 8 dos últimos 10 jogos, mas sofreu em 9 dos últimos 10 jogos, apenas não sofreu contra o Everton, ia dizer Craven Cottage, mas é o do Fulham, em Liverpool.
Não, já não me lembro agora do nome do estádio, portanto não me fodam a cabeça. Over 1,5, 1.27 para mim tem imenso valor. Essa linha bateu em 9 dos últimos 10 do Palace e em 8 dos últimos 10 do Aston Villa. 1.27 numa Premier League parece-me super interessante. O over 2,5, 1.90 também, porém prefiro ir aqui abordar o ambas marcam 1.65 do que este over 2,5, porque acredito muito mais depressa num 1-1 do que num 3-0 para algum lado. Portanto, over 1,5 e o ambas marcam. Olhando aqui para o jogo do Chelsea. Chelsea tem uma vitória obrigatória no dia desta quarta-feira, vencendo faz 46 pontos, cola-se ali e mete pressão a Forest City, Newcastle, Bournemouth. Tem alguma probabilidade de se distanciar de um Aston Villa, de um Brighton ou de um Fulham, que jogam todos no dia de quarta-feira também, no dia de amanhã. Portanto, há aqui alguma importância neste jogo. Obviamente os jogos são importantes, mas há alguma importância extra neste jogo, porque poderá mexer aqui um bocadinho na tabela e colar o Chelsea. Muito provavelmente, se o Chelsea vencer amanhã, entrará aqui em lugares europeus, Conference, Liga Europa ou até mesmo Champions League, se correr mesmo muito bem, e se o City, o Newcastle e o Bournemouth perderem pontos. Aqui a única coisa que eu vejo com algum valor é o Chelsea a marcar nas duas partes a 1.53 e o Chelsea a vencer as duas partes a 2.10. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos, o Chelsea não vem de bons resultados, leva 3 derrotas seguidas, de FA Cup e 2 jogos da Premier League. No entanto, é uma equipa que faz muitos gols. Nos últimos 10 jogos marcou em 8. Os últimos jogos do Southampton também são muito negativos. Nos últimos 10 tem apenas 2 vitórias, uma delas FA Cup contra uma equipa da Championship, o Swansea, e contra o Ipswich, uma equipa também de lutar pela manutenção. Portanto, vem de 3 derrotas seguidas, 3 delas dentro de casa, vão jogar fora. O último jogo fora venceram o Ipswich, mas perderam com o Nottingham por 3-2, perderam com o United e perderam com o Palace, uma equipa que sofre muitos golos. O Chelsea tem aqui uma importância extra no jogo, portanto, o Chelsea a marcar nas duas partes 1.53, para mim é a odd mais óbvia deste jogo, mas também a ganhar as duas partes, se quiserem ser um bocadinho ousados, a 2.10 também pode ser interessante. A relembrar que o Chelsea também é uma equipa que tem sofrido muitos golos e que basta sofrer aqui um golo numa das partes para ser o suficiente para esta odd não vir. Se quiserem ser aqui um bocadinho mais safes, o Chelsea a marcar nas duas partes. Eu se fizesse aqui uma dobra, por exemplo, nesta quarta-feira, seria Chelsea a marcar nas duas partes e um over 1,5 no jogo do Wolverhampton contra o Fulham, por exemplo. Acho que seria mais ou menos por aí. Maltinha, por hoje estamos falados. Não se esqueçam de subscrever o canal, meterem like no vídeo e comentar aqui, isso ajuda imenso, principalmente se gostarem do conteúdo. Mesmo se não gostarem, subscrevam e comentem, que isso ajuda. E já sabem, MyBest é o novo patrocinador aqui do canal. Casa nova no mercado, com o código MEC, os links estão nos comentários afixados. Maltinha, muito obrigado a todos. Vocês já sabem como é que isto funciona, tenham o vosso juízo, a vossa gestão. Os nossos métodos validados há muito tempo, no longo prazo seremos lucrativos, mas para isso tem que haver muita gestão de banca e gestão emocional. Maltinha, muito obrigado a todos, tenham sempre muita atenção a isso e até amanhã.